E olha só que vexame. Começar perguntando uma coisa, pastor Carlos, é o senhor que prega por aí dizendo que eu sou maçom? Ô bispo, eu pensei, eu fugi disso, né? Mas eu comentei sim. Se o senhor negar publicamente que o senhor é maçom, eu retiro minha palavra. O bispo entrou ao vivo para confrontar o pastor Carlos Cardoso, que o acusou de ser maçom. Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. E nós temos muitos pastores maçons. Nós temos pastores maçons. Toda a polêmica começou por causa deste vídeo, onde o pastor Carlos Cardoso acusa o bispo de fazer parte da maçonaria. Acompanhe. Presbiteriano, por exemplo, o pastor Augusto Nicodemos, né? Que é o cara da... Ele chegou... Existe um áudio de uma plenária que ele chegou a debater, dizendo: nós não teremos mais pastor maçom na igreja presbiteriana. E eles chegaram num consenso que os próximos pastores não podem fazer parte de sociedade secreta. Oxe, então eles já estão cientes que existem pastores maçons. Com certeza. Na Assembleia de Deus tem, mas são ocultos, né? Não, eu digo assim, a família Ferreira toda maçônica. E eles não escondem isso. É mesmo. E eu acho difícil hoje, quase não prego em Madureira, quando me levo é por misericórdia. Mas eu falo abertamente, Manuel Ferreira é maçom, o Macalão, maçom. Paulo Leivas Macalão, maçom. E Manuel e Abner Ferreira, maçom. Você vê, pega o templo da igreja da Madureira do Rio de Janeiro, que o Abner é presidente. O piso é maçônico. Tudo que você vê branco e preto dentro de uma igreja é piso maçom. Acompanhe agora o momento em que o bispo aparece de repente ao vivo para confrontar o pastor Carlos Cardoso. Começar perguntando uma coisa, pastor Carlos, é o senhor que prega por aí dizendo que eu sou maçom? Ô bispo, eu pensei, eu fugi disso, né? Mas eu comentei sim. Então deixa eu dizer uma coisa pro irmão. Eu fui aconselhado pelo departamento jurídico em processar o irmão para ter aí o ressarcimento dos danos. Mas eu sou cristão e para demonstrar ao irmão a grandeza do meu ministério, montar numa rádio onde o presidente sou eu. Sim. Eu não tenho que dar explicação, mas darei explicação. Nem eu, nem o bispo Manuel Ferreira, nem o bispo Abner, nem nenhum membro dos 102 mil ministros que tem no Ministério de Madureira somos maçons. É até interessante que o bispo Abner acabou de comprar o prédio onde era uma loja maçônica. Nós estamos diminuindo os maçons. Pedi ao irmão, toda vez que eu vou falar de mim, o irmão tem a liberdade para procurar minha assessoria e perguntar. Porque eu não serei jamais descordial, deselegante em falar aquilo que eu não sei. Eu poderia, e eu sei o poder dessa rádio, dar um poder absurdo pra gente. Eu poderia falar aquilo que eu não sei. Então vou dizer, irmão, estou perdoando o irmão, mas pedindo ao irmão que faça aquilo que Jesus pediu para aquela mulher. Vai, mas nesse assunto não peca mais. Aí, meu agradecimento ao pastor Cadu, que eu não conheço. Autorizei ele que pregue no Ministério de Madureira, ele já pregou em algumas igrejas, eu autorizei a ele a vir daqui, mas pedi ao irmão que, tendo dúvida, procure a minha assessoria. Ademais, não existe proselitismo de púlpito. Quem cuidava do tabernáculo era o levita. E o filho do levita nascia com a obrigação de continuar cuidando do tabernáculo. O neto do levita nascia com a condição de continuar cuidando do tabernáculo.
Então, vamos deixar somente isso claro. Vamos tocar a vida. Deus é conosco. Parabéns pelo seu trabalho. Conte com a minha compreensão, com a minha ajuda naquilo que me for possível. O senhor não tem, se vamos parar de falar essas loucuras, mas não tem dificuldade de entrar em nenhuma Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Nós somos 102 ministros, 42 mil templos, 1.700 campos autônomos. Mas o Ministério de Madureira é muito alicerçado. E logo após, o pastor Carlos Cardoso se pronunciou sobre o ocorrido no podcast Eu Acredito. E aí, pastor Cardoso, qual foi o seu sentimento concernente a essa fala do bispo liberando perdão para o senhor? É algo assim que a gente precisa esclarecer, né? A questão que existem muitas fontes que ligam a família Ferreira à maçonaria, né? Só que existe dentro do rito maçônico de iniciação que o maçom, ele não pode negar que ele é maçom. Nós estivemos na Rádio Mais FM, rádio do bispo Samuel Ferreira, pela manhã no debate, e o bispo apareceu de forma remota, diretamente de Orlando, perguntando ao pastor Carlos Cardoso se é ele que anda pregando por aí, dizendo que o bispo é maçom. Naquele momento eu olhei para o pastor Cardoso, ele ficou vermelho. O coração acelerou. Então, veja bem, a atitude do bispo de falar publicamente eu não sou maçom, ele está declarando que ele não é maçom. Porque se a pessoa nega que ela é maçom em público, ela automaticamente vai ser disciplinada pela maçonaria. Existe uma punição. Então, assim, imagine que você é maçom, Fábio, e eu pergunto para você, você é maçom? Aí você vai dizer, são coisas que estão dizendo por aí. Você não me respondeu. Agora, você afirmar publicamente eu não sou maçom, tem o agravo de disciplina. A pessoa ela vai ser punida e tal. Eu já errei muito no meu ministério, né? Eu não me retratei lá com o bispo por causa do debate e tal. Ele liberou perdão, foi uma bênção. Eu digo assim, muitos pastores da Igreja Assembleia de Deus Madureira não me levavam a pregar por causa desse vídeo, né? E ele me perdoou, falou que eu estou autorizado a pregar em todas as igrejas Madureira do mundo, inclusive agora acabou de me ligar um pastor da Flórida, fechando uma agenda. É uma bênção, e assim, errar é humano, né? Permanecer no erro é burrice. Tolice, né? Então, assim, eu reconheço pela postura dele de falar publicamente e confesso que eu fui preparado. A ideia, se ele me confrontasse no ponto de me dar a opção de falar, eu ia perguntar. Se o senhor falar publicamente que o senhor não é maçom, eu retiro minha palavra. Eu fui preparado para falar isso. Só que ele já se antecipou. E ele antecipou. Eu sabia que eu estava indo para a rádio do bispo em que ele aparece num debate. E que a gente já sabe dos bastidores que já havia aí um burbúrio, né, de eles estarem brabos pela fala. Então eu já fui preparado. Então eu já fui com isso na mente. Se ele me perguntar, eu vou perguntar. Se o senhor negar publicamente que o senhor é maçom, eu retiro minha palavra. Então aqui no podcast Eu Acredito, que foi o vídeo que mais viralizou, eu retiro minha palavra. Então o senhor se retrata, né? Sim. Da mesma forma que ele disse que te perdoava, mas o senhor não pediu perdão. O senhor pede perdão para ele? Perdão, bispo. Deus abençoe sua vida e vamos caminhar em prol do reino, né? Agora, o pastor Carlos Cardoso, o senhor há de concordar comigo que o bispo ele é uma sumidade no Brasil e não existem líderes misericordiosos semelhante ao bispo. Mas de forma pública, sim, a gente percebe que o bispo ele deu uma nova chance para muitos ministros, pregadores, pastores que hoje estão pastoreando a Adebrais. O caso mais recente é da própria missionária Isa Reis, que em público ele disse que a Isa Reis nada impede dela estar ministrando nas Adebrais, mediante a escândalos passados. Ele mesmo disse que ela já foi tratada, já passou pelo processo. Isso poucas lideranças fazem no Brasil. E isso aqui é uma qualidade do bispo que a gente precisa ressaltar, né? Meus amigos, o que você acha da ação do pastor Carlos Cardoso e da reação do bispo? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e até o nosso próximo encontro.